Thalita, você realmente você quer ser mamãe, né? Na sua mão você quer ser mamãe, né? Quero, isso é verdade. Isso é verdade, isso é estampado no meu rosto. Eu tenho um lado maternal, vou ter uma conexão muito forte com criança. Assim, às vezes eu vou em festas, desapareço e você me procura, eu tô no meio das crianças, assim. Então, assim, crianças são puras, criança traz leveza. E eu vim ao mundo para ser mãe. Eu tenho esse lado maternal. E como é que funciona nos Estados Unidos? Você pensa em adotar? Tenho duas propostas. Ou eu pego os espermas do meu marido e faço uma barriga de aluguel, ou então eu adoto. Mas eu tô muito pensativa, porque você vai nos orfanatos, tem tanta criança ali precisando de amor, de carinho. E aquilo corta meu coração, corta demais. Então, talvez eu faça um barriga de aluguel e o outro eu adoto. É, se você for... Teve acho que é a Mara que veio aqui, a Mara Maravilha, e ela falou que não é a gente que escolhe, né, quem vai adotar, não é a gente que escolhe, a criança. Que ela falou que ela foi e foi uma conexão rápida, assim, a criança olhou, né? Ela teve aqui com o menininho dela, é um barato. Figurinha, né? Uma figurinha. E ela tá uma mãezona, cara. Tá, felizona. Você vai ser uma mãezona, cara. Porque eu acho que você teve... como é que foi a tua infância? Você teve problema na tua infância? Não. A minha infância foi, graças a Deus, maravilhosa. Eu tive uma família que me apoiou em tudo. Me acolheu, me protegeu, me mostrou o que realmente era o mundo. Não me enganou das dificuldades que eu pudesse enfrentar lá fora, sabe? Então, assim, família pra mim é algo, assim, primordial na minha vida. E eu vou ser uma grande mãe. Eu vou dar pro meu filho mais ainda do que eu tive. Ô, Thalita, você não teve um trauma quando era criança? Não teve uma história dessa? Tive você veio falar depois de muito tempo, que você foi bulinada, né? Como é que fala? Na verdade, abusada. Foi um assunto muito delicado, um assunto que me deu muito medo na minha infância. Eu era ameaçada dia após dia. Era o marido da minha tia. Eu precisava ir pro colégio. O marido da sua tia, isso? O marido da minha tia. Eu precisava ir pro colégio e minha avó confiava muito nele, porque o trabalho dele era a caminho do colégio. Então ele me levava até o colégio e ele abusava. Dia após dia. E quantos anos você tinha? Ele me abusou dos 8 aos 10 anos de idade. E você ficava caladinha? Ficava calada porque logo após tudo aquilo acontecendo, eu recebia as ameaças. As ameaças que ele falava que ia matar minha avó se eu contasse, que ia destruir a minha família. Então, imagina uma criança de 8 anos de idade. Cara, isso é uma covardia. Isso é uma covardia total. Crueldade. Eu, com 8 anos de idade, ouvindo um homem falar que ia matar os seus avós, que era tudo que eu tinha. Eu perdi minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos de idade. Não. Sabe, minha avó meu pai nunca foi presente na minha infância. Minha mãe se separou do meu pai quando eu era criança, eu e minha irmã. Então, assim, meus avós que fizeram a figura paternas e de vó. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Então, assim, imagina você ouvir um estranho falar que vai tirar o seu bem mais precioso, que eram os meus avós. Tá louco. Era muito complicado pra mim. Mas, graças a Deus, eu dei a volta por cima disso tudo. Quando você foi e falou isso, porque você falou isso na mídia e tudo, foi um desabafo que eu fiz. Foi um desabafo. E foi logo no começo da minha carreira que eu comecei foi no programa, foi até no programa do Bate, na Record, que eu falei sobre isso. Então foi um alívio para mim falar aquilo naquele exato momento e ao mesmo tempo para alertar as mães de casas para prestar mais atenção nos seus filhos, porque a criança ela vai demonstrar um comportamento diferente e muitos pais às vezes não tem como ficar dentro de casa, ter uma vida muito corrida, esquece de perceber esse lado diferente do filho. Então, assim, mães, pais que estão em casa, começam a observar mais os seus filhos, evitem deixar, fique mais atento, porque é na própria família que acontece esse tipo de coisa. Ou pessoas muito próximas a ela. E você nunca mais viu esse teu tio? Depois que você fez essa eu não denúncia... tenho contato porque minha vida, quando eu morava aqui no Brasil, era Rio de Janeiro, e ele tá no Espírito Santo, e depois os Estados Unidos, então nunca mais eu tive contato. Com a minha tia eu tenho contato, eles estão casados ainda, entendeu? Mas é uma tia não muito presente comigo, porque... é dividido, entendeu? É entre eu e ele, porque ela preferiu ficar casada, não acreditou na época em mim. E você carregou essa coisa, esse trauma dentro de você até essa idade que você, de repente... até me e como tornar é que você uma mulher conseguiu adulta. se livrar desse trauma assim, quando Me você... livrei quando eu comecei a enxergar a vida com leveza. Comecei a ver que aquilo não poderia estragar a minha vida. Então, assim, eu abri as portas do meu coração para ter um recomeço de vida. Então, deixei aquilo lá atrás e comecei a viver uma vida linda. Sabe? Começar a receber amor das pessoas, começar a ver a vida com outros olhos. Que bom, né, que você conseguiu, porque muita gente às vezes pede boa, ajuda, né? Você pede ajuda. Um dia eu estava lendo sobre aquele Hoffman, né? Já foi naquele Hoffman? Hoffman é um lugar que
Sempre quem recomenda muito off é a Graça. A Graça sempre recomenda. Que as pessoas chegam lá cheias de traumas, né? E você fica lá durante os 7 dias. Você fica, é verdade, você fica se conhecendo a si próprio e tal. Então, os traumas todos, os fantasmas, todos os medos, os monstros, vão sair de dentro de você. Então, de repente, você conseguiu até uma coisa sozinha, né? Você não precisou de uma autoajuda. A minha maior autoajuda foi todo esse problema estar acontecendo e a minha família me cobrir de amor. Então, acho que o principal foi a minha família. Sua base mesmo aí. Foi a minha base. Foi eles que me mostravam, que me dava carinho, me dava amor, me dava atenção. Mesmo eu sofrendo por dentro, calada, eu tinha muito amor. Fora aquilo. E a tua história é legal, porque as pessoas estão nos ouvindo, Luiz França. Muita gente aqui tem filhos, entendeu? E muita gente conhece pessoas que têm filhos e filhas. E esse é um alarme, né? Você vê, era o marido da sua tia. Então, uma pessoa de alta confiança, né? Uma pessoa da família, que vai levar você no colégio, na escola. E nesse meio do caminho, faz um monte de crueldade, um monte de covardia. Ameaçava ainda. E é sempre bom avisar mesmo, né? Eu tenho uma neta de 10 meses. Né? Por isso que as pessoas hoje em dia botam câmeras dentro de casa, entendeu? Porque existe tanta maldade, né? Maldade, tanta idiotice, enfim. Eu evito até ligar, às vezes, a televisão brasileira, porque mostra muita crueldade. Eu tava no hotel ontem, eu vi uma madrasta que matou o menino. Não sei se vocês acompanharam isso. É muito triste, é muita covardia. São monstros. Como podem fazer isso com uma criança, sabe? Então, aquele momento, quando eu abria o meu coração pra falar uma coisa que se passou por mim, eu quis também alertar as pessoas de casa que estavam assistindo para prestar mais atenção nos seus filhos em casa, porque eles demonstram sim, eles dão alarme que algo errado está acontecendo com eles. Isso é muito bacana.